O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu da terra levantado atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos percorrendo nosso caminho. Esse tempo litúrgico são 34 domingos. Nós estamos celebrando agora o 10º. Vamos acompanhando 10º, 11º, 12º, até chegar ao 34º. E a liturgia de hoje, ela é muito ampla. E quando a gente vem para a Santa Missa, ou a gente vai preparar a homilia, vamos ver um tema, algo que possa ajudar mais o povo e auxiliar nas coisas. Mas a conclusão da missa de hoje, quando estava preparando, é que tem muitas coisas, dá para a gente fazer uma homilia no dia todo, ou 5 missas. Aí sim dá para resumir em 5 missas, né? E qual é o risco da gente falando e falando e falando hoje? Aí um falou assim: mas nessa missa o padre falou muito, mas pois bem, mas tem tantas coisas para a gente meditar, tantas coisas para trazer reflexão. E o evangelho mais curto, que é São Marcos, mas tantas coisas. Então vamos ao menos enumerar, depois pegamos alguns pontos para a nossa vida, né?
A gente pode começar com a primeira leitura e tratando sobre o pecado de Adão e Eva, a inclinação ao mal. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Foi o pecado de Adão e Eva. Aí nós temos um tema todo para tratar sobre a mulher e o pecado, principalmente nesse tema das feministas que nós vivemos, né? É um tema muito amplo aqui para a gente, mas fica essa coisa bem concreta nessa leitura. Nós, por causa do pecado original, nós temos essa inclinação ao mal, quer dizer, inteligência, nós não entendemos tudo, não sabemos tudo, não temos resposta para tudo nessa vida, e vontade fraca. A conclusão é que quanto mais passa o tempo, mais a gente deve reconhecer que somos uns fracos. A gente é cheio de propósitos, cumpre poucos, mas nós temos muitos propósitos. Quantos propósitos? Vamos fazer uma promessa agora. Quantas promessas a gente nem cumpriu nada, né? Essa é a natureza humana. Depois chegamos no Salmo. Graças a Deus aqui leu direitinho, né? Quem leu o Salmo aqui, né? Mas você tem 5 missas, as 5 missas o povo vai errando, né? Paciência, coitado. Passa uma vergonha danada já para ler aqui na frente. Mas aqui lendo direitinho. Olha, acompanha aí para vocês verem a segunda estrofe. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? O povo lê substituir, né? Subsistir. Vocês não escutem uma missão que dizer quem haverá de substituir? Subsistir. O que é subsistir? Que a nossa natureza, ela não existe por si própria, ela existe em dependência de outro, que é de Deus. Então a nossa existência, ela só é real por causa de uma outra existência primeira, que é de Deus. Então subsistir, existimos em cima de outra existência, que é Deus mesmo. Quem haverá de subsistir se Deus for justo? Ou seja, somos uns fracos? Reconhecemos isso na primeira leitura? E compreendemos tudo? Não. Então qual a conclusão? Somos pecadores. E se Deus for justo, quem se salva? Ninguém. Essa é a conclusão do Salmo. É bonito, né? Mas em vós se encontra o perdão, em vós temo, em vós espero. A nossa sorte é que Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus não nos trata como exigem nossas faltas, nossos pecados. Porque se for, a gente está perdido, né? A sorte é que Deus é misericordioso e a gente sempre pode recomeçar. Agora vamos ao Evangelho. Aí na primeira leitura apareceu um pecado, pecado original. Quando chegamos no Evangelho apareceu o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E vamos nesse ponto, depois vamos nos outros pontos. A primeira consideração no Evangelho é essa, né? Tudo será perdoado. Então acompanhe por favor no jornalzinho. Aí vai ajudar um pouco, né? No versículo 28. Tudo será perdoado aos homens. É mais embaixo. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Bem, parece contradição. Parece contradição. Tudo será perdoado. Então se uma coisa é universal, ela exclui a outra coisa, é lógico. Então se uma coisa é infinita, por exemplo, se ela é infinitamente boa, ela vai excluir qualquer mal, senão não seria infinitamente, seria muito, mas não seria tudo. E o que Jesus diz no Evangelho? Tudo é perdoado. Se é tudo, ou seja, exclui qualquer outro pecado que não é perdoado. Mas embaixo parece contradição, parece. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Será culpado de um pecado eterno. Por que esse tema é importante? Eu vou dizer a vocês, porque várias vezes as pessoas têm dúvidas. E dizem, padre, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Vocês já pecaram contra o Espírito Santo? Porque se já pecou, não adianta mais, né? Não já, não é verdade? Então fica essa questão, será que é o pecado contra o Espírito Santo? Porque esse não tem perdão. Então, não é contradição. Quando Cristo fala, todo pecado será perdoado, que é a condição. O que ele quer dizer aqui?
Qualquer pessoa e qualquer pecado é perdoado, mas tem uma condição. Qual é a condição? Tem que pedir, tem que reconhecer. Se você não pedir, Deus não vai perdoar, porque Deus vai te respeitar a sua liberdade. Mas Deus quer fazer o quê? Deus quer perdoar qualquer pessoa e qualquer pecado, mas só com essa condição, tem que pedir. E que é o pecado contra o Espírito Santo? É isso, é a negação do perdão de Deus. Então não é que Deus não perdoa, não. Todos os pecados são sim perdoados, a não ser que você não queira. E o não querer, a negação do perdão, esse é blasfêmia contra o Espírito Santo. E você lembra? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Se não perdoados, serão retidos. Ou seja, é pecado contra o Espírito Santo quando nega o perdão de Deus. Então eu pergunto, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o ódio contra Deus. É o ódio contra Deus. Olha, aqui na nossa missa, tranquilos, né? Se perguntar então, quem não quer ser perdoado aqui? Não tem ninguém, então pode dormir sossegado. Porque o que nós mais queremos é o perdão de Deus. Então vocês pecaram contra o Espírito Santo alguma vez? Não. Já ficou mais claro? Nunca pecamos contra o Espírito Santo. Mas aqui em Jaraguá já temos um probleminha. Então tranquilo, tem que respeitar a liberdade. Mas em Jaraguá já começou uma igreja satânica. Estão aí nos campos escondidos, né? Pois é pecado contra o Espírito Santo, porque aí seria o ódio contra Deus. É o ódio contra Deus, ódio contra o perdão, é negação de Deus mesmo. É amor ao capeta e ódio contra Deus. Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão? Pois não tem. Não tem. Então não se trata que Deus não quer perdoar, e que a igreja é mal, que os padres estão condenando. Não é isso, não se trata disso. É que a própria pessoa que não quer. Aí não tem jeito, né? Isso é tão fato que acho que fulano precisa ir para a clínica, seja bebida, seja droga. A primeira condição que você vai entrar é: você quer? Você quer tratar? Porque se não quer, não adianta. Não adianta. Agora com perdão não é tão diferente. Você quer o perdão? Você quer a misericórdia de Deus? E quando a gente pede perdão a Deus, sabe o que Deus faz? Perdoa. Perdoa. Então, notaram essa comparação das duas leituras. Na primeira leitura apareceu o pecado original, né? Inclinação ao mal. No Salmo, é a oração complementar, aparece a misericórdia de Deus. Ainda bem que Deus é misericordioso, Deus nos perdoa, não nos trata como exige nossas faltas. E quando chegamos ao Evangelho, aparece o pecado contra o Espírito Santo. Tá? Mas esse ainda não seria o tema principal. Aparece ainda dois temas aqui: a admiração da parte de Cristo e a obediência à lei. Essas duas coisas seriam mais importantes. Fazer reflexão. A primeira é a admiração. Onde está o contexto? Jesus, onde vai ter uma multidão, e onde tem essa multidão, o que tem? Multiplicação dos pães, expulsa os demônios, cura os doentes, os enfermos, todos. Principalmente cura por dentro, que é o interior das almas, pessoas que precisam de esperança, e Jesus dá essa esperança, vida eterna. O próprio São Pedro diz a expressão tão perfeita: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. O próprio São Pedro. E agora aparece a sua família, e de outro lado os mestres da lei questionando. O que faz a família? Ele não é um dos nossos? O que está fazendo aí? Eles estão admirados. Por quê? Aí um exemplo prático que vai ajudar a entender o contexto da família. Claro que é um pouco de ciúmes, inveja. Esse é, claro, o coração humano, consequência do pecado original. Mas essa admiração da parte de Cristo. Não é como nós, o que está fazendo aí? Exemplo concreto é esse. Vocês, os pais,
criam os meninos, depois dá um curso superior, médica. E um dia essa menina chega e diz: vou deixar tudo e vou ser missionária. Imagina essas irmãzinhas de Madre Teresa de Calcutá, uns estão na Índia, outros no país, vários ali com curso superior, de famílias muito ricas. E o que faz um pai? Não, eu não te preparei para você cuidar dos pobres lá na Índia. Você vai ser médica. Um falava assim, eu escutei essa semana a mãe, só filho único. Aí ele me disse, o menino, você padre, né? E vamos então nas missas acompanhando ele. A mãe disse, não, só tem ele e eu quero netas. Eu quero netas, a mãe dizia. E ele falou, como que eu faço, padre? Aí daí a gente vai aconselhando, assim, buscar fazer a vontade de Deus. Aí termina o evangelho, né? Minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então estão caminhando para um lado, é um filho, é um amigo, estão aqui. Agora quem é Jesus? E enche de admiração. E essa admiração envolvida por ciúmes. Está louco. Vamos embora. Viemos te buscar. Viemos te buscar. E Deus permite isso. A gente ficar admirado com as coisas de Deus. Toda vocação é um mistério, é um dom e é de se admirar. Os mistérios de Deus por cada pessoa. É o amor de Deus por cada um, né? E você colocar a vocação dentre tantas pessoas do mundo, tantos lugares, você casou com essa pessoa. É um mistério. Entre tantos lugares, você mora em Jaraguá. Tantas pessoas, é o Jorge, por quê? É um mistério, né? É um mistério do amor de Deus por nós. É encabulado. É encabulada a vida. E a família está admirada e começa a questionar: não, vamos para casa. Você não vai servir os pobres, você não vai fazer isso, você está louco, nós viemos te buscar. E isso também já começa, vocês se lembram, a apresentação do menino Jesus no templo? Ele se perde na volta e Nossa Senhora diz: onde você estava? Nós estávamos te procurando. O que Jesus disse para Nossa Senhora? Devo cuidar das coisas do meu Pai. Devo cuidar das coisas do meu Pai. E Nossa Senhora, agora que eu não entendi foi nada, né? Agora que eu não entendi nada, assim pensa Nossa Senhora, né? É no silêncio, pega tudo e medita. Por quê? Está admirado. A admiração. E é preciso, irmãos, se admirar pelas coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas não seguem lógica humana. Isso é até Sagrada Escritura. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, meus caminhos não são como os vossos caminhos. Deus vai para outro caminho. É tão concreto isso. Quanto mais velho a gente vai ficando, né? Mais velho vai ficando, assim, a vida é um mistério. Quantos propósitos a gente tinha feito quando era jovem e nada. Quantas coisas boas a gente disse que ia fazer e foi outra coisa na nossa vida, um outro caminho. E ao mesmo tempo, quantas coisas nós já passamos que um achou que não ia dar conta e deu conta, está aqui ainda. Aguentou, não aguentou? Um falava, não vai dar, e deu. Não vai chegar, chegou, está aqui, não está? O que é tudo isso? A mão de Deus cuidando da gente. Uma mulher dizia que esse casamento não vai mais nem um dia, agora acabou. Aí rezou, passou um pouquinho, está até hoje. Então falou que não dava mais, e deu. É a mão de Deus cuidando da gente. E é preciso se admirar. Se admirar, porque um casamento ou outra situação que um falou, esse não vai dar, esse não tem jeito, e pois estão aí. Porque as coisas de Deus são assim. Elas não seguem lógica humana, não seguem razão humana. Não é matemática. Mas é o amor de Deus por cada um. E de se assustar. Se assustar que um pode dizer, está louco. Estão loucos. Quer dizer, essa expressão penso que já escutaram.
Deus escreve certo, mas às vezes as linhas são tortas, né? Mas é certo que Deus escreve. Bem, essa é uma coisa para a gente fazer reflexão. Depois a outra coisa, agora, da parte da família. Nessa parte ainda se considera uma coisa. Os católicos, nós somos muito atacados pelos protestantes por causa dessa expressão que está aí, irmãos. Mas mais uma coisa para meditar. Essa expressão não é nossa gramática, não tão pouco inglês, tão pouco latim, tão pouco grego. Ela é hebraica, aramaica. E para eles, essa expressão, o contexto que eles viviam, eles não tinham termos para todas as coisas. A exemplo é concreto. Hoje nós temos tudo para nós, né? Você tem um parente, primo primeiro, primo segundo, primo terceiro, primo quarto e primo lá para os quintos. Alguém tem primo lá para os quintos aí? Assim, e aquele parente seu, ele é meu parente, mas é lá para os quintos. É tão longe que a gente fala que é lá para os quintos, né? Então no tempo de Jesus eles não tinham termo para isso. Tudo era o quê? Primo. Tudo era irmãos, não prima. Tudo era irmão. Você é tio, irmão. Você é primo, irmão. Tudo era irmão. Mas é para dizer que tinha o mesmo sangue. Não quer dizer que era irmão do mesmo pai e da mesma mãe. Não era irmãos. Nossa Senhora só teve um filho. Eu uso essa expressão para negar a virgindade de Nossa Senhora. No entanto que Jesus não teve nenhum irmão, que nós não conhecemos nenhum. Não é conhecido nem historicamente. Não tem nenhum irmão de Jesus. É fato que não teve nenhum irmão. Então esse termo da Sagrada Escritura traduziu-se literalmente do hebraico e que quer dizer o quê? Parente próximo, amigo. Hoje você fala compadre. No tempo de Jesus você não falava compadre, você falava irmão. Lá chega mais um irmão, chega outro mais irmão, e esse outro irmão de igreja, esse irmão de batismo. Era essa a expressão que era usada. Esse é o termo usado. Irmão no termo geral e não no termo particular. Então, se algum dia vocês se apresentam diante de protestantes e eles usam isso, um já sabe responder, não sabe? Agora o contexto do demônio, o diabão, né? Diabão. Os mestres da lei. Então, a gente anda pesquisando e a melhor explicação que eu encontrei foi essa. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Está aí no jornalzinho, olha por favor o 23. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas mais adiante Jesus dá uma resposta, que, claro, nós estamos falando sobre a divisão. Esse é o argumento. Nenhum reino que está dividido vai adiante, vai ser destruído. Tá? Então a pior coisa que pode acontecer é a divisão. Está claro, mas não é essa coisa principal aqui. A principal seria essa: entender o contexto, porque os mestres da lei estão julgando Cristo, que é pelo demônio que ele expulsa os demônios. Por que ele usa essa expressão? Então, o próprio termo já diz: mestres da lei. Mestre que é um curso superior, está avançado. Esse é o mestre. E para os judeus esse é o contexto. Há uma aliança entre Deus e o homem, que é um contrato. Vocês fazem no dia do matrimônio. E como é esse contrato? Esse contrato do matrimônio, ele é exclusivo e permanente. O que significa a palavra exclusivo? Só esse povo. Exclusivo para vocês que estão no matrimônio é só essa mulher, só esse homem. E permanente, até que a morte nos separe. Permanente. E essa aliança que Deus faz com o povo judeu tem essa mesma característica. Exclusiva, é só o povo judeu, e permanente para eles. Agora eu chego ao contexto. Se nós cumprimos a nossa parte do contrato, não é isso uma aliança, um contrato? Deus é obrigado a cumprir a outra parte. Ou seja, se nós cumprimos a lei de forma
estrita, Deus é obrigado a nos abençoar. Deus é nos obrigado a abençoar. E cuidado, porque essa ideia também tem entrado muito. Deus vai nos abençoar se eu devolver o dízimo. Deus vai abençoar se eu der tanto. Deus vai te dar em dobro. Não, Deus não é obrigado a nada. Não se compra a Deus com dinheiro. Deus dá porque Deus é bom. Deus dá porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Eu rezei tantos terços, eu fiz tantas orações. Agora Deus é obrigado, eu cumpri minha parte da lei. Agora Deus é obrigado a fazer a outra parte. Não. Agora eu preciso entender que isso não é a cabeça dos judeus. Essa é a nossa cabeça hoje. O contexto dos judeus era outro. Agora o que acontece com Jesus? Ele é judeu? Faz parte da aliança, desse contrato com Deus. Tem que cumprir o quê? A lei também. Porque se nós somos uma família e alguém dessa família não cumpre a lei, o que vai acontecer? Toda a família vai sofrer. E esse é fato mesmo. Se nós temos um parente que mexe com droga, um que é ladrão, é fato, né? Toda a família sofre, não adianta. Não adianta, todos vão sofrer aí. E esse era o contexto dos judeus, entendem? Porque é fácil criticar os judeus porque eles dizem isso de Jesus. Mas você vai avaliando o contexto, não é bem assim. A cabeça deles está em outro caminho. E para os judeus, o que está acontecendo? Jesus está expulsando os demônios? Sim. Fazendo milagres? Sim. Pão? Curando os doentes? Sim. Há uma multidão? Mas não pode ser verdadeiro, porque ele está desobedecendo a lei. Qual é a lei? Em dia de sábado, não se come direitinho, estão de qualquer jeito, não lava as mãos, tem a multidão assim de qualquer forma, estão rompendo tantas leis. Mas se ele está rompendo a lei, e não é da parte de Deus, só pode ser da parte de quem que ele está expulsando os demônios. Qual a resposta? Da parte dos demônios mesmo. Por isso que o contexto não é tão absurdo quando pensamos como os judeus. E para a gente é fácil, irmãos, pensar diferente dos judeus. Porque na verdade muitos de nós nem sequer conhecemos ou vivemos bem a fé. Mas nós somos acostumados à fé. O que é ser acostumados à fé? Você nasceu no berço católico. Você conhece bem a fé? Conhecendo? Não, mas a gente vai aceitando, acostumou aquele ritmo. Acostumou a ir na missa, acostumou a rezar o terço, acostumou uma coisa. Mas você precisa tomar esse cuidado, às vezes nem sabemos explicar o porquê. É muito acostumado. Então a gente não questiona, a gente começa a viver, e vai acostumando, e vai vivendo. Bem, ao menos isso salva. Já vale para a vida eterna. Mas era bom a gente ver o contexto da fé, saber dar razões, saber explicar a nossa própria fé. Tá? E os judeus estão questionando Jesus e dá essa pergunta, essa coisa para ele, né? Questiona. Claro que de um lado tem ciúmes, de um lado tem inveja da parte dos judeus, mas tem esse contexto. É por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Vem a resposta de Jesus. Não. Jesus é o próprio Deus. Vem a resposta. Então ele pode sim estar por cima da lei. Foi isso que nós vimos domingo passado sobre a lei. Lei maior, lei menor. A lei divina está por cima. E Jesus é Deus. Tem lei maior. Então não está ensinando de forma nenhuma a desobedecer a lei. Tá? Depois fala, fazer o bem ou fazer o mal no sábado. Fazer o bem, é lógico agora. É lógico. Agora a resposta que Jesus dá para eles. Cuidado com essa divisão, com os falatórios, com as invejas, com as coisas. Porque isso vai destruir vocês. E realmente, é preciso expulsar muitos demônios. Expulsar os demônios. Essa expressão é muito forte para hoje. Expulsar os demônios. E é muito mais fácil expulsar um demônio, uma possessão diabólica, do que expulsar as coisas do coração. E nós temos muitos demônios, assim pode dizer, não é o diabo em si, mas demônios que precisam ser expulsos, que estão no coração do homem. Que demônios são esses? Uns traumas, rancor, dureza, coisas que a gente já passou com uma ou com outra, que a gente não consegue perdoar. Essas coisas aí, irmãos, elas são como demônios.
Porque impede de viver, impede de ser feliz. E o melhor, tira a paz. Tira a paz. E é bom a gente olhar para nós mesmos. Tem alguma coisa que precisa expulsar? E essa coisa aí é a verdade da nossa vida. É a verdade da nossa vida. Como pode ser que o fulano hoje tem 50 anos e não conversa com o irmão? E tem coisas que de família, que a gente sabe. Como Jesus teve problema com os parentes, nós temos também. E é tão fato isso, que vocês sabem o que o padre está dizendo. Os problemas que a gente tem nunca são com os de fora, é com os de casa. É com o tal dos parentados, né? Os parentes. É uma fofocanhada, uma inveja, uma coisa que tem. Em vez de um irmão ajudar o outro, divide. Aí pergunta, quantos demônios a gente tem que expulsar? O que eu quero resumir nessas palavras? É preciso tomar muito cuidado para a gente não perder a bondade do coração. Muito cuidado para uma coisa ou outra na vida não ir nos determinando. Nós não podemos deixar que um dia ruim ou uma coisa ruim determine toda a nossa vida. Tira a nossa paz ou nos faça infeliz. Não é possível que nós vivemos presos em uma coisa. Esse é o demônio que precisa ser expulso das nossas vidas. É apresentar a Cristo. Ele fala assim, expulsar os demônios. Mas os maiores demônios que precisam ser expulsados são essas coisas aí. E quando se dava o perdão e se recebia o perdão, se expulsava os demônios do ressentimento, da dureza, do rancor, da maledicência. Quantas coisas a gente precisa rever em nossa vida. Rever. É bom avaliar, né? Qual demônio na nossa vida que precisa ser expulso? Essa coisa aí que a gente tem. Essa coisa que a gente sabe. E vamos fazer o quê? A multidão, quando ia até Jesus, o que acontecia? O que acontecia quando se aproximava de Jesus? Quando apresentava aquela coisa para Cristo? Expulsava o demônio. Tá? Expulsava o demônio. E dizer a vocês, irmãos, é muito mais fácil fazer um exorcismo do que arrancar a dureza do coração de uma pessoa. Muito mais fácil. Tá? Muito mais fácil. É muito mais fácil um exorcismo do que conseguir perdoar alguém. Muito mais fácil. Por isso, irmãos, na nossa Santa Missa de hoje, nós vamos pegar a atitude da multidão. Onde Jesus ia, havia uma multidão sentada ao redor dele. E que a multidão fazia? Apresentava suas coisas. E quais as nossas coisas? Cada um sabe as suas. E uma ocasião boa